Fala comigo, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 10 ETFs que vocês deveriam pensar em ter na sua carteira. Não todos, mas fazendo a combinação de alguns deles. E para quem me acompanha aqui no canal já sabe quais a gente deve combinar, inclusive. Por quê? Imagina que para montar uma carteira de ETFs, a gente precisa entender quais são as posições que a gente quer ter, pensando num tabuleiro de xadrez. O que isso significa? Quando você compra uma ação, fazendo um paralelo, né? Quando você compra uma ação, essa ação vai te trazer uma exposição a uma única empresa, certo? Então, naturalmente, para a gente ter uma carteira diversificada, a gente precisa ter mais de 10 ações. Eu acho que a gente tem que se expor no máximo a 10% por ação para não ficar muito exposto, falando de um investidor, pessoa física, tá? Esquece institucional, esquece Warren Buffett, esquece esses caras, é outra pegada. São pessoas que trabalham debruçadas nisso e que naturalmente vão ter uma carteira concentrada para trazer o máximo retorno possível para a carteira, correndo risco e tendo vol. Esquece. Fora que os caras se envolvem na operação de muitos dos negócios, enfim, uma outra pegada. Pessoa física, você tem o seu trabalho, você tem o seu negócio, você está montando sua carteira de investimentos e você quer constituir uma carteira global. Então, quando a gente olha para empresas de forma individual, a gente precisa tirar o risco da ruína. Se uma empresa cair 50%, se tiver 100% nela, você vai perder 50% do seu dinheiro naquele instante, tá? Então, naturalmente, a gente diversifica quando a gente faz stock picking, ok? Agora, quando a gente olha para alocação via ETF, a forma de você montar a carteira é diferente. Você vai pensar geograficamente, como eu falei, um tabuleiro de xadrez, você vai ter que escolher as peças certas dos lugares corretos, tá? Então pensa comigo. Tenho algumas exposições que são possíveis nos Estados Unidos, no mundo inteiro, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Aí a gente tem vários ativos, a gente tem ouro, a gente tem Bitcoin, a gente tem prata, a gente tem semicondutores, a gente tem, enfim, uma infinidade de possibilidades. Empresas baratas, empresas caras, que são fatores que a gente chama. Então, assim, as possibilidades são enormes, dá para fazer muita coisa. Então, essa é a primeira parte da nossa estruturação que a gente deve pensar. Como que eu monto estruturalmente, de maneira macro, a minha carteira de investimentos, pensando em uma montagem com ETFs. Bom, aí agora a gente vai para a escolha dos ETFs. Só que antes de a gente falar disso, não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações e já deixa o like no vídeo aí que eu sei que você está curtindo o conteúdo. Então vamos lá. Eu entendi a minha estruturação de carteira, já sei quais são as peças que eu quero ter. Pô, eu quero ter Estados Unidos, quero ter empresas de grande porte, médio porte, quero ter ouro, quero ter Bitcoin. Agora a gente vai encontrar os veículos para isso. Quais são os tipos de investimentos, quais são os ETFs que fazem essas funções. Então, esse é o primeiro passo que você precisa definir. E para a gente começar a nossa lista de ETFs, acabei de chegar aqui no escritório, tomei banho, óbvio, estava voltando do treino. Eu vou fazer com vocês algumas anotações, então pega o papel e a caneta para a gente destrinchar aqui os 10 principais ETFs que dá para vocês avaliarem ainda em 2026. Começando pelo núcleo de carteira, as 500 principais empresas dos Estados Unidos, quem já me acompanha aqui no canal já tá careca de saber, é o VO. Você consegue acesso ao VO através de uma corretora estrangeira, qualquer uma aí que você, enfim, quiser. Avenue, Nomad, Interactive Brokers, corretora internacional do BTG, corretora internacional da XP. Dá para ter acesso ao VO em qualquer uma dessas corretoras. Também dá através de uma corretora brasileira, uma Rico, XP Brasil, BTG Brasil, mas aí a gente teria que usar os BDRs, tá? Mas voltando aqui, o VO, ele tem como composição as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Então, a gente aqui, de uma vez só, está extremamente diversificado. Mas temos uma alternativa ao VO, onde a gente consegue pagar menos tributo em cima dos dividendos. O VO, necessariamente, nós como brasileiros, pagamos 30% de imposto sobre os dividendos diretamente na fonte. Com o VUAA, o ETF irlandês, a gente paga apenas
15% de imposto sobre os dividendos, já que ele é um UCITS. O que isso significa? Que ele é domiciliado fora dos Estados Unidos. É domiciliado, às vezes, Irlanda, às vezes pode ser Luxemburgo, depende do ativo em específico. No caso, o VUA, ele é um ETF irlandês. E ele tem um outro benefício, tá? Parte sucessória. Já que nós brasileiros temos até um teto de $60 mil para fazer investimentos nos Estados Unidos, acima disso, a gente começa a pagar imposto. E aí vai de 18% a 40% quando chega em $1 milhão. Então, a gente tem que pensar nessa parte sucessória, já que o nosso patrimônio tende a crescer ao longo do tempo. E o VUA, a gente tem esse benefício porque ele não é domiciliado nos Estados Unidos. O Estate Tax, que é o imposto sobre sucessão lá nos Estados Unidos, ele é cobrado em relação a ativos que são domiciliados dentro do território americano. Beleza? Dada essa primeira explicação, nosso primeiro ETF é o VO. Segundo ETF da nossa lista, eu tenho aqui o IJJ, que ele vai pegar aqui basicamente em torno de 300 a 400 empresas de médio porte com o fator valor, ou seja, são empresas mais baratas. O IJJ traz para nós uma possibilidade da gente diversificar ainda mais nossa carteira, já que o VO vai pegar as 500 maiores empresas. Então a gente está falando das large caps. O IJJ ele vai pegar as mid caps, as empresas de médio porte. E também setores um pouco mais diversificados. Aí a gente tem mais consumo, a gente tem mais financeiro, a gente tem varejo, a gente tem dentro do IJJ uma diversificação maior, já que o VO tem um percentual grande de tecnologia dentro dele, já que as Big Techs, as 7 magníficas, puxam bastante a fila aí como um peso grande, já que elas têm se valorizado muito. IJJ é a nossa segunda opção. Vamos para a nossa terceira opção, o IJS. O IJS ele vai pegar ali mais ou menos de 500 a 600 empresas de pequeno porte nos Estados Unidos. E a gente também tem uma diversificação setorial legal. Só essas alternativas que eu estou trazendo, esses outros fundos que eu estou trazendo aqui, já debatemos alguns deles no canal. E sim, alguns deles existe a possibilidade da gente também ter exposição via UCITS, via ETFs irlandeses. E aí eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico os benefícios da gente investir via ativos irlandeses, tá? Tem a parte sucessória, tem a parte de menos tributação sobre os dividendos. Naturalmente esses fundos eles têm estratégias similares, mas normalmente tem uma taxa de administração relativamente mais alta, mas ainda assim são taxas de administrações bem baixas. Por exemplo, o VO tem uma taxa de administração de 0,03%. O VOA tem uma de 0,07%. São taxas bem irrisórias, tá bom? Mas eu não vou trazer todos os equivalentes hoje. Vou fazer aqui a leva e em um próximo vídeo a gente fala, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Beleza? Então falamos sobre VO, IJJ e IJS. E o quarto ETF da nossa lista eu trago para vocês, que é o QQQ. O QQQ também tem faz a mesma coisa que ele, só que tem taxa de administração mais baixa, o QQQM, tá? O IJJ e IJS também tem seus equivalentes com taxa de administração mais baixa. O IVOV e o VIOV, tá? Mas basicamente estou trazendo aqui as possibilidades com maior volume, com mais AUM, né, que a gente fala, com mais liquidez. Mas tem os equivalentes com taxa de administração mais baixa também. Bom, o quarto ETF da nossa lista, o QQQ, ele vai pegar 100 principais empresas não financeiras do índice Nasdaq. E aqui a gente tem um peso aí de 60% dele em tech. E por que eu gosto dele? Porque ele tem dado porrada, né? Ele tem batido o SP500, mas, porém, contudo, entretanto, tem mais volatilidade, tá? Então o risco dele aqui é maior, mas tem trazido mais rentabilidade, já que as principais empresas de tecnologias estão listadas na Bolsa Nasdaq e estão puxando de forma mais forte o índice para cima, com uma valorização muito robusta. E a gente tem projeção aí para os próximos 10, 15, 20 anos das empresas de tecnologia, as AIs trazerem ganho de eficiência e a coisa realmente modificar muito. Estou falando de 10 anos, pessoal, mas assim, as coisas estão se desenvolvendo tão rápido que tudo pode mudar de uma forma mais acelerada. Beleza? Vamos para o nosso quinto ativo da lista, que é o VNQ.
Até agora a gente falou de grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas, o que mais voltado para tecnologia, mas ainda assim grandes empresas. Para a gente trazer um pouco mais de diversificação e diminuir um pouco a correlação entre os ativos, vamos colocar VNQ na carteira, que vai pegar o setor imobiliário americano. Ele vai pegar basicamente empresas que ganham aluguéis. Basicamente isso. Só que dentro do setor imobiliário americano a gente tem diversas frentes. A gente tem data center, a gente tem varejo, a gente tem residential, a gente tem telecomunicação, a gente tem logística, a gente tem timberland, a gente tem diversas possibilidades dentro do setor imobiliário americano. E é claro que também, assim como o setor imobiliário brasileiro, ele também é cíclico. Só que quando a gente pega a história nos últimos 40 anos, o setor imobiliário, nessa composição mais abrangente, ele traz rentabilidades boas, perto do que o SP500 trouxe de rentabilidade, um pouco abaixo, é verdade, mas trazendo ciclos, contraciclos, né? Trazendo um pouco menos de correlação, diminuindo um pouco a vol da nossa carteira. Por exemplo, esse ano, se a gente pegar até março, o SP500 ele tá negativo no ano. O índice na REIT, que pega os principais REITs, que pega os principais setores imobiliários, ele se valorizou nesse período. Ou seja, você tem um equilíbrio de carteira, você diminui o vol da tua carteira, te traz mais conforto. Thiago, quero porrada, quero ganhar dinheiro, não tô preocupado com cotação no curto prazo. Beleza, aí você pode até não se expor, você pode ir para ativos que tendem a ter uma valorização maior, com volatilidade maior. Não tem problema nenhum, depende muito do seu perfil. Beleza? Bom, aqui a gente já conseguiu montar uma carteira relativamente diversificada, com peso, óbvio, com QQQ em tecnologia, o VO também está em tecnologia. Agora vamos sair um pouquinho dessa parte de ações e vamos colocar uma pitadinha de Bitcoin na nossa carteira. Vamos falar sobre o IBIT. E aqui a gente pode discutir. O IBIT ele basicamente vai comprar o preço do Bitcoin, é o Bitcoin à vista, então se o Bitcoin subir você ganha dinheiro, se o Bitcoin cair você perde dinheiro, basicamente isso. E a gente pode discutir qual que é o seu perfil, tá? No caso de pessoas mais conservadoras, você tem que ter pouco Bitcoin, porque ele tem uma volatilidade muito grande. Se eu pegar os últimos 3 topos, né, o all-time highs que a gente fala, quando ele bate lá naquele valor mais elevado da história, você tem normalmente quedas muito abruptas nos próximos meses / ano para frente, chegando até 70%, 80% de queda. Inclusive esse último ciclo a gente teve em novembro uma subida muito forte, o Bitcoin bateu 126, 127 mil dólares, não lembro exatamente o valor, e você já viu o Bitcoin caindo pelo menos 50%, ou seja, ele pode cair ainda mais. Dá para ter criptomoeda, eu colocaria criptomoeda, fiz isso por muito tempo, sou um adepto à criptomoeda, mas entenda que tem muita volatilidade, então tome muito cuidado com a sua carteira em relação a isso. Beleza? Pessoal, vamos agora para um ETF temático, SMH. Ele vai pegar basicamente o setor de semicondutores. Porra, Thiago, mas você sempre falou aqui no canal que não é tão adepto a ETFs temáticos. Realmente, eu acho que ETFs temáticos, pensando em médio e longo prazo, eles podem ter uma rentabilidade abaixo da média de mercado de ações como um todo. Mas existem períodos onde eles podem se valorizar. Então, o SMH não é, de repente, um ETF para você ter para sempre. Ele pode ser uma possibilidade para você ter em determinados momentos, como o de hoje. Não estou falando que você tenha que comprar, tá? Isso aqui não é uma recomendação. Só estou te explicando o racional por trás. Ele é mais um trade ali, um swing trade, para você levar durante alguns anos, poucos anos, surfando um momento um pouco mais propenso às empresas semicondutoras. Dentro dele você vai ter ali empresas que são puras de semicondutores e outras empresas que são as hyperscale, são aquelas empresas que se beneficiam de alguma forma também do segmento. Beleza? E aí, enfim, tô trazendo pra você estudar, dá uma avaliada, ver o que você acha, ok? 8ª posição da nossa lista, ouro. Aí aqui a gente tem o Gold. Gold 11 na nossa corretora brasileira dá para você ter acesso, tá? Ou o IAU lá nos Estados Unidos. O IAU faz a mesma coisa, beleza? Gold 11 no Brasil, IAU nos Estados Unidos.
E aqui a gente tem uma tese que pós-pandemia de 2020 para cá, tem uma tese que bateu o SP500. O ouro tem sido um motor de crescimento. Principalmente pós-pandemia, muito dinheiro impresso, taxas de juros oscilando muito, um nível muito diferente de preços fora dos dentro dos mercados desenvolvidos, e o ouro acabou se beneficiando disso. Se a gente olhar ali pós-acordo de Bretton Woods, onde se tirou o lastro do ouro, né, se tirou o lastro do dinheiro no ouro, você vê o nível de preço subindo muito forte, o preço das coisas, mas de 2020 para cá, com uma impressão em massa de moeda, aumentando a base de maneira bem absurda, o ouro se valorizou muito. Não quer dizer que isso vá ser para frente algo tão forte como foi, até porque o ouro ele é um ativo que ele trabalha dentro de ofertas e demandas. A gente viu os bancos centrais ao redor do mundo diminuindo um pouco os treasuries, diminuindo um pouco a exposição direta aos tesouros americanos, ao dólar em específico, e comprando ouro, fazendo armazenamento de ouro, por mais que o ouro também seja cotado em dólar. Mas tirando um pouco dos títulos públicos americanos de carteira. Então tem várias componentes que fazem o ouro ser há milênios metal tão rico e que traz de alguma forma em alguns períodos proteção ao nosso patrimônio. E aí tem a parte da maleabilidade, tem a parte de condutividade elétrica utilizada em semicondutores, então a gente pode ver para frente ainda mais desse preço subir, mas eu não acredito que seja estrutural o preço do ouro subir de forma tão forte quanto as empresas. Empresas elas ganham escala, né? Elas conseguem dobrar, triplicar a operação delas. E o ouro ele vai trabalhar basicamente com oferta e demanda ali, e procura, e não necessariamente gera caixa, né? Então é uma boa alternativa para você pensar, para você avaliar, mas tomar um pouco de cuidado esperando rentabilidades tão absurdas como a gente viu até então. Pode fazer parte de carteira desde que seja uma carteira estruturada. Tem o core em ações, mid caps, small caps, tem outras possibilidades que sejam de maior potencial de crescimento no longo prazo. E o nono colocado da nossa lista faz basicamente a mesma coisa que o VO, mas ele dá pesos iguais às ações. Estou falando do ETF RSP. Se a gente olhar historicamente, o RSP e o VO, eles têm uma forma de se valorizar muito parecida. Tá? Inclusive, o valor de mercado deles acaba sendo bem correlacionado, mas o RSP tende a ter uma vol um pouco menor. Por quê? Porque ele dá pesos iguais às empresas. Então, quando você tem um ETF que dá pesos iguais às empresas, você não tem uma empresa saltando muito. Se a gente olhar a composição do VO hoje, a gente tem Nvidia com uma parcela muito grande do índice, a gente tem Apple com uma parcela muito grande do índice, Alphabet uma parcela muito grande do índice. Se a gente pegar essas 3 empresas, a gente está falando aí de 4, 7, sei lá, mais de 10 trilhões de dólares de valor de mercado só em 3 empresas. Fora as empresas que vêm abaixo, né? A gente tem Amazon, a gente tem Microsoft, enfim. Então você tem essas empresas despontando muito. Então, naturalmente, quando essas empresas se desvalorizam, elas caem seu valor de mercado em alguns determinados períodos, você pode ter uma oscilação maior no VO. E o RSP, ele faz justamente um balanceamento equilibrando todas as empresas. Então você não vai ter o setor de tecnologia despontando muito em termos de setoriais dentro do game. Você vai ter as empresas subindo mais uniformemente, tá? Então naturalmente é um ETF um pouco diferente, que pode fazer sentido dentro de uma carteira, mas sabendo combinar com outras possibilidades, tá? Pode ser um ETF que ele surfe menos momento, né? Momentos onde, por exemplo, a IA está despontando. Mas é uma boa alternativa para vocês entenderem que existem várias possibilidades no mercado dentro de, às vezes, uma mesma estratégia. Seguir um índice que compra as mesmas empresas, mas dando pesos iguais ou fazendo alguma outra forma, um outro equilíbrio. E para a gente fechar a nossa lista, o 10º colocado é o VT, que vai pegar aí quase 10 mil empresas. Vai pegar praticamente o mercado global de ações negociadas em bolsa. Esse aqui é o ETF do vagabundo, tá? É o ETF do cara que não quer fazer basicamente nada. Ele vai colocar
todas as empresas, basicamente na carteira dele, comprando VT, e ele vai ter uma média do mercado global de ações. Se o mercado global de ações for bem, ele vai ganhar. Se o mercado global não for tão bem assim, ele não vai ganhar tanto, tá? Ou se a gente olha estatisticamente, o VT tem uma rentabilidade abaixo do S&P 500, mas, por outro lado, você tem um ativo que é muito mais diversificado, quase que pulverizado, e que te traz exposição, por exemplo, em momentos que os mercados desenvolvidos, ou, por exemplo, o mercado americano de ações ele não for muito bem e outras economias forem bem, ele vai te ajudar nesse processo de manter a tua carteira mais equilibrada, tá? Eu, particularmente, não curto tanto a tese do ponto de vista estrutural, porque eu acho que a gente consegue montar carteiras mais vencedoras ao longo do tempo, mas eu sei que para o investidor que quer ter uma ciência de que existe um ativo tão diversificado assim, tem gente que fala, inclusive, muito bem dele. Se a gente avaliar as estatísticas, para mim, é ok, não é bom e nem ruim, é um ativo ok. Pode fazer parte de uma carteira mais diversificada ainda. Você pode ter, por exemplo, uma parte relevante de core lá no VO. Você pode ter um pouquinho de VT para capturar o mundo inteiro de ações e, de repente, reduzir vol em momentos que os desenvolvidos não subirem tanto, tá? Inclusive, tem ETFs que pegam desenvolvidos fora dos Estados Unidos, tá? Existe essa possibilidade. Tem o VEA que faz isso, por exemplo. Acabei não trazendo ele aqui nesse conteúdo, mas ele tem essa característica. Beleza? Trouxe para vocês aqui uma quantidade bacana de fundos para vocês avaliarem. Nem todos eu acho que precisa ter em carteira, nem todos a gente precisa combinar, mas alguns deles faz sentido, por exemplo, large, mid, small caps, tecnologia, pode fazer sentido, um pouco de setor imobiliário, tudo isso vai trazer para você uma carteira bem composta. E como eu falei, vou trazer aqui no canal um próximo vídeo, um outro vídeo onde eu explico alguns deles e seus equivalentes lá na Irlanda, no domiciliado fora dos Estados Unidos, para a gente pagar menos dividendos e para a gente ter uma sucessão patrimonial sem imposto. Beleza? Gostaram do conteúdo? Senta o dedo no like, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, você é maluco, e ative as notificações porque a gente traz bastante conteúdo aqui para vocês sobre mercado dolarizado. Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.